Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Jus Esperneandi. Estamos aqui para a gravação de mais um episódio aqui no nosso estúdio Atibaia Jardim. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Daniel Nunes, sou advogado civilista aqui na marca de Atibaia. Tenho comigo aqui o Cauê Dantas. Tudo bem, doutor? Tudo bem, doutor Daniel. É um prazer, mais uma segunda-feira, estar gravando o Jus Esperneandi junto com você. Hoje temos a ilustre presença do doutor Mauro Corsi, advogado criminalista, atuante na área do Tribunal do Júri, também vereador na cidade de Piracicaba, o qual nos prestigiou aí com a sua presença hoje. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Opa, obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade de vir aqui me apresentar para os amigos de Atibaia, para os colegas advogados e para toda a população que acompanha aqui o Jus Esperneandi. Obrigado aí pela parceria. E nós que agradecemos, doutor. Lembrando a quem está nos assistindo ou nos escutar lá no Spotify, né? Além do nosso YouTube, que o doutor Mauro Corsi, além de ser um advogado criminalista, é um vereador da cidade de Piracaia, é isso, doutor? Exatamente. Eu estou no meu segundo mandato. Em 2012 venci a eleição, então fui vereador de 2013 a 2016. As duas últimas legislaturas eu não me elegi, até me candidatei, tive bastante votos, mas em razão da questão de coeficiente eleitoral acabei não conseguindo me reeleger, mas dessa vez aqui deu tudo certo, estou aí no segundo mandato, vencemos agora os primeiros 6 meses, tudo certinho, tô caminhando bem e vamos à luta, né? Isso aí, parabéns. Doutor, hoje o nosso foco vai ser direito penal, né? Mas antes de adentrar a matéria propriamente dita, né? Eu costumo perguntar sempre para todos os nossos convidados. O que levou o doutor a escolher a área de direito? Por que direito? Como que o direito entrou na tua vida? É curioso, porque na minha família eu não tenho advogados. A bem da verdade, quando eu comecei a faculdade, meu pai estava 1 ano na minha frente, até com ele. Mas no 3º ano ele parou, por questões políticas também. Ele candidatou lá na ocasião a prefeito da cidade. Desde então ele parou com a faculdade, continuei. A minha família, nosso negócio principal é a confecção. Ah, legal. A gente já vem de uma história de confecção. É engraçado porque a gente fabrica cuecas. Tá. Eu sempre tive bastante amigos na escola, o pessoal zoava comigo, né? Uma Maurinha de cuecas lá. Como se você jogasse uma cueca no chão e nascesse um pé de cueca. Alguém vai fazer, mas era engraçado. E hoje ainda assim o pessoal é curioso, né? Com relação a isso. Então a gente fabrica as cuecas Zorba. E a família continua o negócio. Isso, nós temos a nossa empresa, acho que funciona há mais de 30 anos. Legal. Né, a bem da verdade, há 40 anos. Né, o nosso ramo de confecção, ele é grande, ele é extenso. Nós começamos com japonas de motorista de ônibus e depois entramos aí no ramo aí de roupas de baixo. Antes nós fabricávamos as cuecas para mesh e as calcinhas e sutiãs verris, né, para lupo. Também cedo. Exato. Enfim, legal. Aí foi andando até que a Zorba apareceu. Então, há mais ou menos uns 20 anos. Exclusivo dessa marca. Exatamente. Trabalha aí quase 20 anos. Trabalhamos para a Zorba. Né? Somos terceirizados dele, fabricamos as cuecas. Então, o direito, para mim, ele surgiu mais ou menos como uma certa curiosidade de moleque. Entendi. Eu sempre gostei de filme de advogado, sempre achei interessante a gente falar, sou advogado. Eu lembro antes, quando tinha uns júris lá em Piracaia. Piracaia, felizmente, não tem muito. Não é? Felizmente, né? Felizmente. O advogado, cara, que trabalha com isso, a nossa matéria-prima. Sim. Mas é claro que a gente não quer ninguém, não quer que os fatos aconteçam. Não quer que o número de homicídios seja alto só para fazer júri, né? Exatamente. Melhor viver numa cidade pacata, né, doutor? Exatamente, pacata, tranquila. Eu achava muito estiloso. Eu via os advogados entrando. Antigamente, o júri era a Câmara Municipal, via eles indo. Eu sempre achei muito, muito interessante. Então, eu tive isso. Com filmes, tudo. E deixa eu complementar a minha pergunta. Já perguntei a respeito do direito. Agora eu vou ser um pouco mais específico. Direito criminal. Por que ele? Para falar a verdade, o direito criminal é uma paixão que eu tenho. Muito superior a qualquer outra área do direito. Eu também trabalho com direito civil. Mas não é assim uma matéria que eu sou apaixonado por direito civil. Acho que tem muitos temas interessantes, as questões,
O transcorrer da sociedade vai mudando muito o direito civil, Uhum. mas eu não consigo ter a mesma paixão que eu tenho pelo direito criminal, pela criminologia, pelo processo penal. É algo de aptidão, é algo de gosto, Sim. né? Mas nenhum fato exatamente que tenha me falado, não, eu quero ser advogado criminalista. É algo de mim mesmo. Sim. Algo, não sei Foi explicar seletivo. exatamente. Começou fazendo tudo um pouquinho e aí o direito penal foi o que teve mais afinidade. No Não, caso, desde o início da faculdade sempre foi. Não. Eu lembro que quando sempre tem professor, né? Vários professores, Sim. o que você quer ser? O que você quer ser ali? Perguntava para a saleira. Muitas pessoas iam pro, eu quero ser juiz, quero ser promotor, quero ser alguma coisa federal. Eu já falava, não, eu quero ser advogado criminalista. Né? Já nos bancos acadêmicos já sabia que queria. Já sim, sempre. Legal. E qual que é a primeira pergunta do nosso roteiro? Eu vou entrar no tema Tribunal do Júri, que é a matéria que o doutor mais atua, pelo que sabendo. Tô certo ou tô errado, Cara, doutor? o júri é muito louco. O júri É o que você ama de paixão. é o que a gente ama de paixão, o que a gente estuda. Por exemplo, muitas pessoas gostam de fazer academia. Eu, de vez em quando, eu vou na academia. Agora, sobre júri, para mim é um prazer pegar livro e estudar. É um prazer em ter uma tese. É um prazer botar no YouTube e assistir outros advogados fazendo júri. Ou, por exemplo, se tem um júri na cidade, não sendo eu advogado, eu vou lá assistir. Se eu sei que vai ter um júri bacana em Bragança, vou assistir. Para mim é muito gostoso. Então, o júri é fora da curva, cara. Uma coisa muito, muito bacana de acompanhar, de estar ali. Quantos anos o doutor já é formado? Eu me formei em 2008. Desde 2009 sou advogado. Passei no AB e... E a aprovação da B, como é que foi? Foi muito difícil? Não, para mim foi um pouco tranquila. Né? Não há o bonzão falando, né? Mas não era. Eu sabia que eu ia ter a prova. Quando eu fiz a prova da UAB, ela era no tema antigo ainda. Eram uns 100 questões, 10 de cada matéria, arrumadinho ali a primeira fase. E eu tenho um professor, que eu acho que foi professor de quase o mundo de Atibaia, de Piracaia, o professor Cristiano, ele é de Bragança, né? Uhum. Foi Ele meu professor também. Sim, filho do Pedro Oscar. filho do Pedro Gar. Deu aula também. E ele deu uma dica muito fera para aquela ocasião. Ele falou o seguinte: você vai pegar um livro de resumo por semana e você vai estudar, que eram 10, né? Então você vai estudar um por semana. Quando chegar no último, é de volta. Você faz o caminho contrário. Só por semana. Nem mais, nem menos. E eu segui isso daí dele. Só que como eu sabia que eu ia ter a prova da OAB, não lembro que mês que foi, acho que dezembro, algo assim, eu já corri para entregar meu TCC também. Porque assim eu não ia ter o TCC, mas a prova da OAB. Então eu corri com o TCC, que é uma obrigação que você tem que entregar. Deu tudo certo, me dediquei para a prova da OAB. Estudei, passei na primeira fase. E aí na segunda fase eu fiz um cursinho para a segunda fase específica para passar na A faculdade fez em qual faculdade? Fiz na USF. Ah, tá. Também é franciscano. Eu também sou. Bacana demais. Eu acho demais lá. Eu sou franciscano. Sol da Fátia aqui. Olha, você falou faculdade, hein, bicho? A gente, Atibaia, nós somos maioria. Mas nós somos da Velharda. Fala aí, doutor. É outro nível. Não é, com todo respeito, né? A FAT é muito top, a faculdade é boa demais. Sim. Só que não tem festa. Eles não conhecem o Casona. Não conhece casona, não tem casona na FAT. Não conhece o Casona. Existia o um Aloha. cabulô que era bem menor no Casona. Já cheguei aí no Casona quando colegas me convidaram para ir lá quando eu ainda era estudante e eu conheci, mas realmente é bem diferente da Atibaia. E eu sou da turma de 2005 da USF. E aí o doutor... Bacana. E aí o doutor foi para a OAB, passou na OAB, e como que foi o primeiro ano de advocacia? Como é que o doutor realmente se inseriu no mercado de trabalho? Foi direto em Piracaia? Conta um pouquinho da sua Isso, uma coisa que me ajuda, não tenho por que falar isso, minha família é conhecida. Né? Meu pai é um cara conhecido, porque Piracaia é pequeno. Então, você trabalhou com todo mundo, estudou com todo mundo, jogou bola com todo mundo se conhece ali. E em razão da nossa empresa, para mim sempre um pouquinho mais fácil. Desde do segundo ano da faculdade eu faço estágio, fiz estágio primeiro no escritório de uma advogada chamada doutora Maria Emília, e aí ela fazia júri. Então no terceiro, quarto e quinto eu fui trabalhar no escritório do doutor Henrique com o doutor Evaldo, e em razão de que o Luiz Henrique fazia bastante júri, eu
fui lá e pedi o estágio para ele. Ou seja, desde o segundo ano da faculdade, eu venho trabalhando na área. Assim que eu me formei, eu ao meu escritório, né? Não que é da gente. Então, algo que já me favorecia também, eu não pagava aluguel, porque era um ponto, não sei onde é meu escritório até hoje. Então, tinha essa facilidade com o meu início de carreira, com o meu início de escritório, e foi indo. E a sensação do primeiro júri, como foi? Conta pra gente. Top demais. Frio na barriga, tem ou não tem? O frio da barriga até hoje, cara, a bem Tem da que ter, né? verdade. Tem que ter. Né? Só que os frios na barriga, eles vão mudando de acordo com os anos, com as coisas. Antigamente, a gente tinha muito, o frio na barriga batia com aquilo que você vai falar. Mas que a gente focava muito na hora dos debates, naquela coisa de oratória, isso. Você amadurecendo, você vai entendendo mais de júri, de como funciona, o que é importante você poder ter uma tese vencedora, júri, e o foco acaba mudando um pouquinho. Então hoje eu tenho muito frio na barriga, eu tenho um nervosismo ainda maior, a questão que eu tenho, mas é mais focado em vencer o júri realmente. Eu fico muito preocupado em vencer o júri do que aquilo que eu vou falar. Parece a mesma coisa, mas no ponto a ponto ali de um julgamento de plenário de júri, quando você tem uma tese já trabalhada, naquela questão que nós conversamos, quando você tem uma tese já trabalhada muito tempo atrás, você vem trabalhando ela, você demonstrando, você vem juntando provas, a questão da fala, dos debates, ele fica mais fácil. Então hoje eu já trabalho isso de uma maneira muito mais eficiente. Agora, o nervosismo ele é muito grande, cara. E o nervosismo do primeiro ele é terrível. Uma história que é engraçada, eu lembro, eu fazia um curso, né, de júri. E faço até hoje, adoro fazer curso sobre júri. Aí, o curso era com o Mauro Nassif, lá na ESA. Até sumiram esses cursos, né, presenciais. Hoje em dia é muito, ou você faz uma imersão, ou o curso acaba sendo online. Sim. Na época era lá na ESA, num lugarzinho ali na Liberdade, chamado Lar da Pólvora. Aí, o professor Mauro Nassif, eu falei para ele, professor, durante o curso, né, meu primeiro júri já foi logo de cara, que eu comecei a advogar. E eu falei, professor, vou ter meu júri na semana que vem. O senhor pode me dar uma dica objetiva? Porque todo mundo fala assim, estude o processo. Beleza, né? É muito subjetivo, né? Muito aberto, né? Tá confiante. Não, cara, eu quero um negócio objetivo. O que eu posso fazer? Vai me ajudar. Ele falou o seguinte, Maurinho, você vai nervoso no seu primeiro júri, então bastante água. Cara, quase sequei do fórum lá. Era garrafinha, mais garrafinha e tomava água. Caraca. Isso faz parte, né, cara? Mas foi muito bacana. Mas ajudou a dica. Nem sei, eu só sei que eu tomei água. Que eu tomei. Agora, se mudou ou não mudou. Dava vontade de ir no banheiro, não? Dava. Não atrapalhava isso? Não, dava, eu ia, não tem o que fazer. E o problema é que começa a ficar igual cerveja, né? Desde a primeira vez que você vai, fica o negócio aí. Constante. E vamos que vamos. Mas essa foi a primeira dica que ele me deu. Então foi muito bacana esse negócio do pré-júri aí. Lembra até hoje, cara. Aí a gente vai tocando. Quantos júris o doutor já chegou a participar? Tem, né? Contou? Cara, eu não contei assim exatamente. Teve uma época que eu contei um tanto no começo, depois parei meio que de contar mais por relaxo, cara. Era uma coisa legal que fui deixando de contar. Eu tive a oportunidade de ficar 6 anos em Bragança como um único advogado que fazia júri pela assistência judiciária. Então isso me deu júri direto, né? Bragança é uma cidade que tem bastante júri. Além da cidade de Bragança, ali pega também Tuiuti, não sei se é Tuiuti, Pedra Bela também, mas eu sei que Tuiuti faz por Bragança. Então, Pedra Bela acho que não. Pedra Bela não, mas Tuiuti faz. Aí tinha júri sempre. Então, quando não era contratado, e contratado muito pouco lá, era 10% dos júris, o resto era sempre eu. Às vezes era contratado, mas tinha 2 réus, eu fazia pelo outro, e aí a coisa ia acontecendo. Então, acabei fazendo bastante júri assim entre aspas, aí no giro mesmo, sabe? Era bem legal essa... Foi uma experiência ali na assistência judiciária e pelo
volume de trabalhos que entravam lá. Exatamente. Então a coisa vai acontecendo. Sim. No júri tem uma coisa interessante. A experiência que você pega no júri vem de duas questões. Uma é do seu trabalho, a outra é da própria vida. É interessante, eu comecei a advogar novo, eu comecei a fazer júri com 23 anos de idade. E eu falava o seguinte, dava uns exemplos de legítima defesa, aplicar para a pessoa. Aquela coisa. Aí a legítima defesa, rela no meu pai, rela no meu filho, rela na minha filha, para você ver. Se eu não perco a cabeça e de repente eu não cometo um homicídio. Só que, cara, eu não tinha filho. Eu tenho pai até hoje, graças a Deus, mas eu não tinha filho, minha filha. Então, hoje eu tenho. Hoje eu tenho uma filha. Eu sei o que é um pai que de repente perde a cabeça por uma filha. Sim. Então, o que te ensina sobre júri realmente é o dia da vida. São as experiências que você vai tendo, além do que? Da prática em plenário. Então, cada júri que você faz, cada júri que você assiste, isso é importantíssimo. Muitas vezes você não está participando do júri. O fato de você sentar ali na plateia e assistir, cara, você pega uns hábitos bons, você pega dicas boas, principalmente do que fazer e inclusive do que não fazer. Porque às vezes, cara, o advogado ele acha que ele está fazendo uma baita de uma defesa ali, mas tá boa. Às vezes o argumento não está servindo, às vezes o cara de repente rodapiou o chão ali. Ah, beleza, se essa piada vai ajudar a demonstrar alguma coisa e vai provar, ótimo. Agora, se é só apelativo, soar de uma maneira negativa. Então você vai sempre aprendendo. Eu gosto muito de assistir ao júri ali. E não deixo de falar, não. O que eu gosto, eu copio. E no que eu puder melhorar aqui, cara, a gente vai levando dessa maneira. Isso aí. Existem muitos advogados combativos que às vezes querem ser muito ativos e acabam perdendo os próprios jurados ante o tribunal do júri. Às vezes a gente sabe que acontece no plenário ou outra divergência, ou todas as divergências com o promotor público ou com a promotora, mas sempre na cordialidade, no respeito, e quando isso falta, às vezes o jurado pode interpretar de uma maneira que não vai te favorecer, né, doutor? Exatamente, cara. O jurado tá ali te olhando. Ele tá te olhando para tudo, seu jeito, até porque, você imagina o jurado, ele tá lá no júri. O que ele tem que fazer nesse dia? Só te olhar, só te ouvir. Tá te julgando. Ele tá te julgando. Tá ali pra julgar, né? Ele já tá ali para julgar, mas ele não vai julgar só o réu, ele vai julgar muitas vezes o advogado. A defesa. A defesa e também o promotor de justiça. Também. Então, você tem que ter o quê para ganhar júri? 4 jurados contigo. Se tiver 7, melhor. Ok. Mas com 4, você vai vencer do mesmo jeito que quem venceu 7. E muitas vezes você perde um jurado pela forma como você vai tratar o juiz, pela forma como você vai tratar o promotor. Não que você tenha que baixar a cabeça, que isso também é terrível, e hoje em dia está muito difícil você baixar a cabeça. Porque, olha só, a gente vive numa época, cara, que juízes e promotores, todo mundo resolveu virar Deus. Todo mundo resolveu ser o dono da razão. São raros, aliás, não vou falar que são raros, não. Tem muitos bons juízes, muitos bons promotores. Às vezes você pega um júri que tanto tem promotora e juízes ótimas, mas às vezes você pega júri, cara, que o juiz é pior que o promotor. Você pega a júri que o promotor não fazer quase nada, que o juiz já está fazendo o serviço dele. Então é complicado de você conseguir medir isso daí. Eu mesmo, não é muito do meu perfil ser briguento. Agora, por isso eu deixo de ganhar o júri. Mas, se precisa, você também não de baixar a cabeça, porque o jurado está vendo ali. E, de repente, ele vai pensar, o advogado também baixou a cabeça, o advogado muito frouxo, submisso, concordou, né? Às vezes, concordou, né? Mas gritou do outro lado lá, o advogado não se manifestou, não falou nada, quer dizer que então o promotor tá com a razão. E não é a questão, muitas das vezes. Então, aí vem aquela questão, você tem 7 jurados. Talvez 3 pensem assim, 2 de uma outra forma. É difícil entender. Então, o que é importante? Em primeiro lugar, é você conhecer a técnica do júri. Você tem que conhecer ali a regra do jogo. Isso é a principal questão. E aí volta naquela questão do primeiro júri ou os primeiros júris. Muitos advogados, ele tem
uma preocupação tão grande com a tese e com a oratória, ele esquece, cara, como é que funciona? E aí, eu vou chegar no júri, ó, o júri é marcado para 9h30. Vou chegar que horas? 9h20, 9h30, 9 horas, vou sentar onde? Que horas começa? Quem é que está falando? Quem fala depois? Por quanto tempo? Então você tem que conhecer da regra do jogo que você está fazendo ali, né? Seja de questão de lei, seja de questão doutrinária, seja de questão até filosófica da situação. Para se acontecer alguma coisa, você ter uma base legal. E preparado, né? Tem que estar preparado. E no júri, isso lógico, tudo, pro civil, pro trabalhista, mas no júri mais ainda, cara. Por quê? Porque vira discussão. Porque são pessoas ali, cara, discutindo sobre uma situação que a situação já é terrível. De um lado ou de outro, alguém já foi assassinado. Tem uma morte, tem um suposto assassino. Já tem todo um negócio que não é fácil. Então você precisa o quê? Conhecer do processo, conhecer daquilo que você está discutindo ali, tentar evitar ao máximo chegar numa situação dessa para não ficar ruim perante algum jurado, mas se chegar, e aí o que você vai fazer? Não tem uma fórmula, Mário. Vai depender da situação, vai depender daquilo que a questão levou ali. Então, baixei a cabeça, é legal? Depende da situação. Briguei demais, legal? Vai depender, cara. Uhum. O que não pode, primeiro, é parecer roxo. Né? Parecer que o réu não está defendido. Mas também, como você falou, o cara briga demais, é arrogante demais. Nariz em pé. Nariz em pé. A gente falou disso. Né? É complicado. O foco, tem que ter um meio termo, né? Inclusive, né? Uma coisa que é muito importante que eu já presenciei é que é aquela coisa, se o advogado fala muito alto, o jurado se irrita porque o advogado tá gritando. Se ele falar muito baixo, também o jurado não consegue ouvir direito. Teve um plenário de júri que eu estava participando, não era advogado, estava assistindo, e o advogado pegou o jurado cochilando, não estava dormindo, mas deu uma... E aí o jurado, em vez de fazer, como até o próprio Dr. Fábio comentou na palestra, de chegar com um papel, olha, dá lida nisso aqui, porque querendo ou não, você vai chamar a atenção do jurado, ele vai, né? Não, dá aquela disfarçada, né? Chegou pro juiz, na época era uma juíza, na realidade, lá na Barra Funda. Excelência, o jurado número 5 está dormindo. A juíza levantou e falou grosso com o jurado já ficou como? Pô, esse advogado perdeu o jurado. Perdeu o jurado. Um a menos. O doutor concorda com esse tipo de tratamento? Não, é complicado, cara. Se você viu o jurado dormindo, porque primeiro se ele dormiu, o conselho de sentença tem que ser dissolvido. Isso que eu ia falar, tem que ser dissolvido. Já acabou ali. Já comprometeu a defesa ou a acusação. A questão ali, acho que não era nem que ele tava roncando. Ele deu uma pescada, sabe? Tava com o olhinho fechado ali, e aí o advogado, em vez de ter essa... Mas quanto tempo ele não tá prestando atenção pra ele chegar a esse ponto? E outra, com essa chamada de atenção, pode ser agora e falar, agora eu vou condenar esse cara aí, só por causa Você vai entender que fase que foi isso aí. Foi na primeira fala dele, né, durante os debates, foi na tréplica. Isso já era nos debates, não era tréplica, ainda não tinha aberto tréplica. Tem que pensar bem pelo seguinte, às vezes vai voltar ainda a réplica, talvez na réplica o cara pense menos ainda, mas você tem tempo de contornar. Né? Os debates é um detalhe do júri, cara. Tem muita coisa que pode te favorecer também colocar o júri abaixo. Se você sentiu que a coisa não estava boa para você, o jurado dormiu, irmão, já pede realmente para não estar em ata. E para dissolver o conselho de sentença. O conselho de sentença. Porque não estava favorável para você já. É a jogada. Favorável. Tipo, não tá bom. Para que vamos manter esse povo aí? Sim, e baixinho. Sem fazer escândalo. Falar, excelência. Infelizmente, você tá num feminicídio. Só tem mulher lá. Meu amigo. Então, se de repente uma jurada pisou, isso aí talvez tenha sido um anjo ali para tomar esse júri. Exato. Cara. Tem que trabalhar, tem que entender o sistema e saber trabalhar o sistema. Sim, agora se o cara bateu na mesa, já ficou bravo lá com o jurado, vai ficar bravo com o jurado, cara. O cara tá ali obrigado. Tem muitos que tá obrigado sim, porque tem a responsabilidade de ir, né? Tem muitos que estão ali sem a sua própria vontade, não gostariam de estar ali, preferiam estar
na sua casa vendo TV, trabalhando, fazendo qualquer coisa, menos tá no banco do júri. E aí ainda acontece uma coisa dessa. Então, cara, e no júri, hoje, se o jurado mandar você virar cambalhota, será até duas. Fala, não quer duas, não, cara. Ali ele manda em tudo. Sabe? Não tem aquela história que o cliente tem sempre a razão. Quando começa o júri. O jurado tem. Não, começou o júri, cara. O seu cliente não é mais o réu é a pessoa que você defende. O cliente é o jurado. Para ele que você vai vender as teses. Você vai demonstrar ali por que o jurado tem que escolher a tua tese. Não, ele é a coisa mais importante do júri. Se de repente ele tá cansado, ele não é obrigado a não ir cansado, cara. Muitas vezes o advogado dá uma pescada, o promotor dá uma pescada, todo mundo cansa. Né? Então, tem que saber entender isso aí. Se o advogado, de repente, caso que você contou, se o advogado ele chamou a atenção de uma forma negativa por um jurado dando uma cochiladinha ali, pode ser que ele perca aí um voto que poderia ser dele. Mas crescer para cima do jurado não pode, né? Não. Na realidade foi com o juiz esse caso, né? Mas era exatamente isso que a gente estava falando. E seguindo nessa linha, qual que é a missão do advogado no tribunal dele, no seu ponto de vista? Meu irmão, no meu entendo, cara, a missão que o advogado tem é demonstrar. Ele tem que conjugar o verbo demonstrar. Parece um pouco óbvio isso, mas é um pouco diferente. Por quê? O demonstrar, ele é diferente do crer. O advogado não vai para o júri acreditando que o cliente dele é inocente. Ou, de repente, ele estiver na acusação acreditando que deve ser condenado, o cara tá errado na situação. Não, é que demonstrar. Antes do júri, você tem que estudar, porque eu vou demonstrar tal coisa. É assim que eu vou demonstrar. E depois do júri, você tem que conjugar o verbo da seguinte maneira: eu demonstrei desta maneira. O problema é que muita gente vai para o júri simplesmente de brigar. De bons argumentos, de falar bonito, de uma série de coisas. Então, você vê muitos advogados bons, com boas oratórias perdendo o júri. Não que dê para todas, e muito menos, Mauro, você ganha todas. Não, é difícil, cara. O júri é uma coisa difícil. Mas a partir do momento que você fala, foi legítimo, fez, ok, eu vou demonstrar. Como eu vou demonstrar? Quem viu? Quem falou? Sabe? Tudo isso é o que você vai levar ali. Qual situação fez para que aquelas duas pessoas entrarem em embate? Quais os requisitos da legítima defesa? A partir desse momento, você trabalha, seja no júri ou antes do júri, para realmente demonstrar aquela situação. Não é só escrever bonito, não é só lançar uma tese, dá para falar isso. Dá para falar se tiver provas. Fazer uma pergunta. A questão do júri, né? São pessoas da população que estão lá, não são técnicos jurídicos, não são juristas que estão lá julgando, certo? Então, assim, eu queria entender, vocês que fazem júri dos advogados, né? O doutor, por exemplo, adianta você ser muito técnico para umas pessoas leigas, ou você trata questões técnicas que estão nos autos, traduzindo com um dizer mais acessível para aquelas pessoas, para elas consigam entender? Não sei se eu consigo me colocar. Sim. Entendeu o que eu falei? Não, entendi. A linguagem tem que ser escada de uma maneira muito simples. Para os jurados. Mesmo que nos autos sejam pontos bem técnicos. Exatamente. Mas isso não só para os jurados. A explicação, ela tem que ser simples para todo mundo. Para todo mundo. Olha só, gente, seja na área civil ou na área criminal que é a nossa. Você vai para palestra de um professor que, de repente, muita coisa rebuscada, acaba ficando sem entender. Fala, cara, esse cara manja, hein? Aí mas você não entendeu nada. Aí o que ele... E aí, faz um resuminho do que ele falou. Daí você escreve, ele falou bonito. Mas você não consegue pegar direito. Você não consegue. Então, isso, eu vi muitos advogados, cara, com uma oratória muito legal. Mas para quem conhece do tema. Para quem não conhece do tema, ficou difícil, ficou perdido. Bom, a história tem que ser bem contada. Isso acontece muito quando vai fazer análise de laudo em plenário. Às vezes o advogado pega um laudo pericial, tem lá esquimose múltipla, e aí o jurado fica, o que é esquimose? Não sei.
Então, se o advogado não souber explicar e falar do que ele tá querendo apresentar, eu concordo com o doutor que realmente falar difícil, falar bonito não vai ajudar na tese. Exatamente. Tá ali no laudo, explica, cara. Explica que aquilo mancha ficou roxo. Uhum. Ficou roxo, fica em todo mundo. Sim. Eu não falo pra só uma esquimose aqui, cara. E eu nem sabia o que é. Fica quando bate, fica roxo. Qual é o nome? Nem eu sabia disso. Exato. Ai, cara, Orifício de entrada, orifício de saída, né? Você foi lá para as aulas de medicina legal, medicina então. legal, né? Então, tudo isso é interessante. Mas uma coisa que eu percebo, Yuri, cara, é que o jurado ele entender. Uhum. Talvez ele não quisesse estar. E talvez, porque muitas pessoas acabam gostando, né? Porque quem realmente não quer, ela corre atrás de sair. Uhum. Aqueles, o jurado pediu para sair, Normalmente. já era. Não, já era. O que pediu, olha, eu não posso porque eu marquei cabeleireiro. Cara, você não vai trabalhar o cabelo dele, cara. Porque o cabelo dele naquele dia, ele é importante. Uhum. Ele trabalha com processo, ele não se meteu no caso que vai ser julgado. Ele tá fazendo favor para a sociedade. Exato. E aí, de repente, o jurado pede para sair, ele não quer sair, e você não ajuda o cara assim. Então, assim, quem não quer estar, procura o advogado antes, procura o promotor, antes mesmo do dia do plenário já, vai no cartório e fala, eu não pede vou uma poder. dispensa, né? Eu fui jurado na comarca, fiz 3 júris, participei. Absolveu, né? Não, olha, eu vou te falar que isso aí no caso não, hein? O advogado não conseguiu me convencer, mas vamos lá. Eu participei de 3 júris aqui na comarca e... Mas só um detalhe, você era estudante ainda? Cara, eu já te formado, tinha acabado de pegar o OAB. E aí... É terrível, cara, é terrível. Estudante de direito e mesmo advogado, isso é difícil de você Convencer. não, de você aceitar. Aceitou, cara, lascou. Porque estudante de direito, lógico, você pode fazer direito de qualquer idade, mas via de regra, cara, por ser estudante, você pensa que tem uma grande idade. Então a pessoa, ela é muito ali assim, muito zóio, cara. O cara tem muita vontade de ser promotor ou juiz. É difícil o cara ter uma chance lá de advocacia desde a faculdade. Começa pelos professores. Lá na São Francisco, nós só tínhamos professores promotor, juiz. Muito dificilmente eu tinha um professor que era advogado. Muito dificilmente. Sim, cara, a maioria era isso daí, cara. Carreira pública. Você via os professores de carreira pública. Aí, assim, quem escolhia ser advogado desde os bancos acadêmicos é porque o camarada tinha certeza mesmo. Porque era bem forte a questão de influência, né? De promotoria, de juiz. Não, e aí você coloca um advogado, né? Então, primeiro assim, o aluno já é sangue nos olhos. Quer fazer justiça, né? Não. Eu sou pitbullzinho. E aí, o advogado, cara, é mais curioso ainda. Talvez uma ciumeira, cara. A advocacia em si, ela é uma profissão de ciúmes dos próprios advogados. Nem todo mundo se ajuda, nem todo mundo vê o trabalho do outro, vê o parceiro crescendo e fica feliz, cara. Diferente dos médicos. O médico, se o médico errar, cara, colocar no lugar do seio da mulher, cortar o braço e pôr aqui, cara, outro médico vai falar, não, tá normal. Sim. Não é assim. Não é o médico. Não é, mas é mais ou menos isso. A nossa classe não é unida. Não é unida. Os médicos infelizmente. Os médicos são. Eles têm essa e outra. O médico, natural. Só que, cara, todo mundo você pode errar. Mas a diferença é que os médicos, eles têm esse espírito de junto entre eles aí. E, assim, o cara fez uma grande cagada, assim dizendo, perdão a palavra aí. Beleza, ok. Não dá pra você defender algo que tá realmente muito errado. Agora, na advocacia, se de repente uma pessoa vai na ordem reclamar de você de qualquer coisa, é dado seguimento, cara. Infelizmente é. Sabe, volto a dizer, não é para passar a mão na cabeça do advogado que perde dinheiro do Mas cliente. às vezes tem muita denúncia que não tem base. Exatamente. A gente vê isso acontecer e, assim, né, não querendo apontar dedos nem falar nada, mas a gente vê algumas gestões que não vão com a cara do denunciado e simplesmente tocam o barco sem uma base. Exatamente. Isso que é triste, né? E sempre naquelas questões, por exemplo, ética, né?
mas é algo que é muito relativo. Uhum. O que não está exatamente como um crime. Volto a dizer. O advogado pegou o dinheiro do cliente de forma errada. Se apropriou, furtou, desviou, enganou, ok. Mas há muitas questões que não são desse estilo, né? E acaba seguindo ali o processo. Mas por que eu falei disso? Se colocar um advogado no júri, o advogado ele já tem uma tendência, a duvidar do outro advogado. Nossa. Ele vai ter uma tendência assim, não, tá o colega. Ele vai ser um bom jurado pro promotor de justiça. Nossa, perfeito. O promotor para acusação ele vai ser opcional. Perfeito. Né? Lógico, o júri é para ser feito justiça, né? De uma forma ou de outra. Então vai colocar a sua tese ali, mas o jurado está ali não é para proteger o advogado e nem o promotor de justiça. Só que quando você tem um advogado como jurado, a tendência dele assistir aquele júri assim, advogado, não sabe nada. De julgar, né? Ixi, né? Eu faria melhor? Eu faria melhor. Olha lá. Então, para mim é complicado. Eu tive a experiência de colocar estudante de direito, que inclusive trabalhava no fórum, caia lá e condenou, falava valeu. Eu imaginei que não fosse condenar. Sempre ouvi dizer, aí uma vez que eu participei do júri, eu tive um voto ruim dele. Falei, tá bom. Próximo eu não aceito Nunca mais. A defesa agradece e dispensa, excelência. Dispensa. Não, aceito não. Doutor, e tem algum caso que o senhor possa comentar que aconteceu alguma coisa no plenário que marcou? Cara, no plenário sempre há uns detalhes assim. Eu tenho um caso muito bacana. Não aconteceu exatamente em plenário. É o caso em si. Foi um júri que eu fui fazer a defesa na cidade de Paraná. Chama Ji-Paraná, mas não fica no Paraná, fica em Rondônia. Caramba, lá em Ji-Paraná. Em Ji-Paraná. E o caso em si me marcou bastante pelo estilo da cidade. E para ir até o local onde os fatos aconteceram, a gente passava na frente da casa da família da vítima. Então, foi um júri bem, sei lá, uma energia naquele júri lá. Eu não sou muito místico nessas coisas, mas tinha uma energia exada naquele caso. Acabei fazendo ele 2 vezes. Foi absolvido, ambas as vezes, mas foi absolvido uma vez. A acusação fez recurso, anulou o júri. Conseguiu anular? Anular. Caramba. Para acusação é difícil anular, viu? Difícil é para defesa. Imagina. Eu não sei o que acontece. Aí jurisprudência parece que muda. Para defesa é para acusação Se foi absolvido, vamos tentar a condenação de novo. Foi isso que aconteceu. O caso foi um caso interessante. O marido, ele foi acusado de matar a esposa com um tiro no rosto e depois tentar se matar com um tiro no peito. Eita. Então foi bem assim uma cena de CSI, onde tinha vários detalhes, várias cenas do crime que mostrava que, na verdade, ela não... Para a defesa, ela queria primeiro atirar nele. Aí ele ia tomado a arma e atirado nela. Eu dou um detalhe para vocês verem isso daí. O neto acompanhado. Ele diz o seguinte, que ele estava na sala. Aí ele teria escutado um primeiro tiro. Quando ele correu para o quarto, ele viu o vô dele dando 2 tiros na avó dele. Então, olha que interessante. Se ele ouviu um primeiro tiro e correu para o quarto, e logo em seguida foram 2 tiros na avó, o primeiro tiro foi no vô. Então, isso, por exemplo, fez a defesa ter grande força aí na tese que coloca, porque é muito complicado. E ainda mais, foi um tempo mais esse júri, começando as questões de feminicídio muito em alta, o próprio nome, né, feminicídio, havia pouco tempo que tinha mudado a lei. Então, mudado, acrescentado essa qualificada. Então, se falava muito isso daí. Estava em alta. Para colocar, exatamente, para mostrar para o júri, não aconteceu conforme a acusação falava. Eu comecei mostrando essa questão, mostrando, olha, não é bem como eles dizendo. Não são 3 tiros? Se o primeiro ninguém viu, mas os outros 2 foram na senhora,
primeiro foi nele, Uhum. porque ele havia levado um tiro também. E aí teve outras questões, assim, diziam que ela estava deitada na cama, só que ela estava com chinelo. Como que E a tava perna- deitada com chinelo. Exato, então ela estava Uhum. deitada. Nada impede você de deitar na cama de chinelo. Sim. Mas não é comum. Não é comum. Fisicamente dá. Existe algum programa de computador que faz a reconstituição da cena do crime? Mostrar, tipo, num telão pros jurados? Existe alguma coisa, algum sistema nesse sentido? Não, é só uma Isso- curiosidade. Não, isso está muito alta. Existe Isso chama-se infografia. infografia? Isso, a infografia, agora já tem infografia 3D, reprodução simulada 3D. Antigamente a gente assistia no Fantástico, por exemplo, uma notícia de um crime, aí mostrava, né? O Fantástico Sim. fazia... Tipo uns bonequinhos. assim, os tal. bonequinhos. Hoje aquilo está muito avançado e está gravado no tribunal do júri. Olha que legal. Até porque a nossa sociedade mudou muito, né? Se você Uhum. pegar um júri de 20 anos atrás, você não tinha filme, você não tinha fotos a todo momento. Aham. Cara, você tirava foto, você levava pra revelar. Sim. Né? Filme de 12, 24 poses, ali torcia pra... Acabou a foto Pra para não foto. queimar a foto. Verdade. Cara, hoje em dia é vídeo, tudo na hora. Sim. Então o jurado, ele é muito visual. Tudo que você puder fazer para demonstrar a questão é importantíssimo. Uhum. Mas é interessante uma coisa. Sobre isso, cara, há casos em que não pede isso. Tá. Né? Você precisa fazer uma reconstituição em 3D se aquilo for mostrar alguma coisa. Caso contrário, meu, é dinheiro perdido. Dinheiro perdido. Eu gosto de Uhum. falar. Eu já participei, assim, às vezes, de situações de júri com os advogados. O pessoal, não, nós vamos subir um drone lá para a cena do crime, naquela localidade. Mas qual a finalidade disso? Né? Vai Na subir. prática. Na prática, eu vou provar o quê, cara? O que eu vou demonstrar? Então, tem que pensar, mas hoje está muito em alta. Uhum. Hoje, as questões de infografia, as questões de mostrar ali, porque o processo ele já é digital, né? Uhum. Então já começa por aí. Deixa eu só mais uma complementação na pergunta. Essa questão da infografia, né? Quando você é defensor público, indicado pela OAB, e você vê que há necessidade, por exemplo, de fazer alguma coisa que vai ter um custo. Como que fica esse custo? Ninguém cobra. Não. O que você pode eventualmente conseguir são perícias. Perícias. Isso, Tá. perícias você pede. Agora, a infografia, por exemplo, Uhum. o Estado não vai custar. Não vai custear. Tem que ser no particular. Exatamente. Então, se o advogado quiser fazer conta dele e tudo mais, ele faz. Eu não conheço um caso que tenha pedido ali Para o Estado fazer alguma coisa, ele tem. Exato, concedido. não conheço. Ou o advogado. Tá. Você me perguntou, a princípio, você me perguntou se existia algum programa. Sim. Existem os programas. Né? Mas são todos pagos. São pagos e, além do programa, Precisa ter o profissional, né, para precisa fazer. ter o profissional, não é fácil, né? Entendi. Não é qualquer um que chega lá e coloca os dados, né? Não, Tem que ter um profissional para fazer. Isso, tem que ter um cara que manja fazer ali tudo certinho, senão também acho que É perder tempo também. é perder tempo. Uhum. Mas volto a dizer, desde que vá provar algo, é bem-vindo. Sim. Agora, se for encher linguiça, cara, tem que pensar, viu? Uhum. É igual quando você vai comprar, você fala de encher linguiça, né? Você vai comprar linguiça, tem as linguiças gourmet aí cheias das coisas. Tem linguiça que não tem gosto de nada, né? Verdade. Essa vem com erva, não sei o que lá o que. Tô sentindo gosto de alguma coisa? Não. Aí você fala, por que não comprei Dá raiva, né? a na brasa lá, saborosa, gostosa? Comprei a tal da linguiça gourmet, né? Ai, caramba. Já que a gente estava falando de provas, e as formas de provas no tribunal do júri? Beber uma aguinha. Vou acompanhá-lo. No júri, você tem a prova tradicional do júri, que é a testemunhal. Está ali para as pessoas ouvirem testemunhas, os ritos, mas tudo é uma prova oral. Agora, Eventualmente a vítima. eventualmente a vítima, se não Foi falecer, tentado, né? se foi tentado. Se de repente ali foi tentada ela comparecer, então você tem essas provas. Agora, a partir de então você tem documentos, você pode
juntar documentos até 3 dias antes do júri, numa fase, virou esse nome, né? Fase do 479. Né? Não tem outro nome, cara. Chama fase 479. Não botaram nenhum nome específico aí. Mas você, até 3 dias, pode juntar qualquer tipo de documentos, qualquer questão que você queira apresentar no júri. Depois de 3 dias não pode mais. Aí vai estar precluso aí o seu... Esses 3 dias é 3 dias antes do plenário. Antes do plenário. Entendi. Até ali você pode juntar. Os requerimentos você faz no 322. Então até 3 dias você junta. Alguma carta que o cara deixou que acharam, você pode juntar até 3 dias antes. E o doutor usa isso como artifício para, vamos deixar assim, vou guardar na manga aqui para chegar próximo do dia do plenário, o promotor não saber. Não saber não, porque ele vai ter acesso. Ele vai ter acesso. Mas às vezes não dá tempo dele estar aqui. E provas supervenientes, coisas que apareceram, o que faz? Não. Preclui. Aí você tem que peticionar. Se você peticionar, se você explicar para a juíza, for dado aí uma opção, uma oportunidade do promotor de justiça ter acesso a esse fato e você provar que você só conseguiu essa prova nessa ocasião. Porque não existia superveniente, pode ser que tenha autorização judicial. Teria que ter autorização. Tá. Sob pena de preclusão. Sob pena de reclusão. Sem essa forma, assim. Agora, se você teria oportunidade de ter a prova e não juntou, também já tinha conhecimento e não juntou, o problema do advogado. Aí você tem que torcer para quê? Faltar uma testemunha, de repente você insistir na testemunha, vai remarcar o júri. Aí são outras questões que podem acontecer. Mas, por exemplo, filme americano, né? De repente tá ali no julgamento, ele tá esperando o amigo dele chegar, sabe? Faz aquele drama, o cara olha no relógio, olha pra porta, relógio, porta. Né? Quando vai encerrar, tem um martelinho lá, o cara entra assim, com a prova final. Não, no nosso processo não acontece isso, não adianta. E você perguntou do negócio da carta na manga. Isso. Pro júri não vai acontecer muita carta na manga, porque 3 dias antes você precisa colocar as provas lá. Não vai ter preso. E promotor de justiça, ele é um cara estudado, ele é um cara que conhece de júri, ele entende daquilo ali. Ele só faz aquilo, diferente Todos do advogado os que tem dias. outras coisas. Então, se você colocou determinada relação, ele tem ideia daquilo que você quer demonstrar, mas você colocou. Né? Em tudo que você vai colocar num processo, que nem a infografia, você tem que ir 3 dias antes. Não juntou, cara, não vai ser analisado. Não ser analisado. E não pode mostrar pro tribunal, ou os jurados. Não pode mostrar. Por exemplo, você tem todas as provas nos autos. Aí você leva uma folha que não tá nos autos e mostra pros jurados. E aí? Você quer saber pior? Que consequência disso? Eu ia falar, você quer saber pior? Se você... Essa aqui é a folha do júri, desse jeito. Tá. Se você pegar só marcar o meu nome... Não pode. Porque assim fica mais fácil de você ver ali, não pode. Eu já peguei promotor quando eu tava não pode nem grifar, nada pra mostrar. Nada. Mas a pergunta não era nem do grifo. Por exemplo, você tem uma foto que não tá nos autos e você levou na tua maletinha. Abriu lá, tem a foto. Você vai... Antes de você entregar para os jurados, porque eu sou advogado criminalista, não sei, né? Nos filmes americanos, primeiro você tem que mostrar para o juiz, para o promotor, se eles autorizam, você mostrar lá para o júri. Como que é no Brasil? É a mesma coisa? Não. Ou você saca e já vai direto para os jurados? Não. No Brasil, você só pode mostrar o que está no processo. Então, você pode fazer... Mas o processo é digital, essa que é a pergunta. Como é que eu faço para mostrar os jurados? Então, você pode imprimir, você pode levar uma televisão. Então, mas eu imprimi 50 folhas. Sim. Quem vai conferir que essas 50 folhas são realmente dos autos? Há uma fiscalização? Essa é a pergunta. Não há. Não há? Então você pode colocar uma foto que não está nos autos e mostrar para os jurados, porque ninguém vai fiscalizar. Aí, no caso, o promotor sempre presta atenção, né, doutor? Essa que é a pergunta que eu tô fazendo, porque ele sempre presta atenção. Eu não sou da área. Tipo assim, eu tô tentando achar elementos para vocês falarem. Nossa. Não experiente na área, mas os que presenciei... Se você pegar um advogado que querer enganar, por exemplo, o sistema, ele conseguiria enganar o sistema? Ele chegaria numa fé, ele corre duas coisas. Na fé processual. Ele vai se passar espertinho para os jurados. Isso aí poder queimar o filme dele ali com a tese. O advogado ele é penalizado quando ele faz isso? Queria saber.
Pode ser, Má fé, né? pode ser Ele é até multado? oficiar a OAB, talvez. Eu nunca vi um caso, sinceramente já vi, eu nunca peguei. Porque eu já vi advogado criminalista sendo multado em 10 salários mínimos por não ter se manifestado nos autos. Já viu isso? Já vi. Então, coisas bestas. Eu vou falar. Agora eu cara, pergunto, real, como é já que aconteceu fica uma comigo situação isso, cara. dessa? Conta Então, pra gente, então. Não, foi um caso em que eu fui contratado pelos meninos, eram uns meninos lá de Piracá lá, que tinham rodado num tráfico, e uma contratação, mas não vinha a grana. aham. Então, eu fiquei naquilo, eu não vou apresentar a defesa, ficar vinculado no processo enquanto Não tiver pagar os o honorários. Mas Cuidado. tinha juntado procuração. tinha procuração. Vixe. Então, fiquei naquela situação. Vai se enrolando não o processo, vai ou não vai? Pela derradeira vez, tal. Pior que foi, não, olha só, pela derradeira vez. E aí eu juntei, né, que foram no escritório, pagaram Aí se juntou. o valor lá que era acordado do pagamento, juntei. Só que no que eu juntei, à noite, abri as publicações sempre do dia seguinte, chegava no e-mail, veio a notícia boa, né, cara? Tendo em vista aí a defesa processual, o abandono aí do Salários processo, mínimos. 10 salários mínimos. Putz. Uma vez eu fui Que- multado. E conseguiu reverter isso? Não, eu reverti, eu fiz ali um uso expand ali para o juiz, mas eu expliquei, falei, excelência, não houve verdade, muito pelo contrário, eu apresentei, eu estava esperando concretizar a negociação, expliquei para a situação. Então, caso de aconteceu justiça isso certinho. comigo uma vez. Eu estava numa audiência em São Paulo e foi adiada uma audiência no mesmo dia aqui em Atibaia. E eu tinha certeza absoluta que eu consegui chegar no tempo. Aquela certeza absoluta que nunca existe, né? Deveria eu ter avisado o juiz que eu teria uma audiência em São Paulo, que eu pediria o reagendamento, alguma coisa nesse Redesignação. sentido. O que acontece? Fui para São Paulo, fiz a audiência, não deu tempo de eu chegar. E aí uma multinha. Aí eu fui lá no cartório e falei, olha, gente, tá aqui, olha, a prova que eu tava em São Paulo, uma audiência assim, sensado. Aí eu lembro como se fosse hoje, o cartorário, super gente fina, eu falei, doutor, fica tranquilo. Manda pra mim, por gentileza, faz um peticionamento, pega a prova que o senhor está em São Paulo e pede uma reconsideração. E a juíza reconsiderou, tirou e reagendou a audiência. Não, já pensou se reconsidera a 15? Aí lá Já pensou, cara? Mas Tô assim, brincando. aí foi assim. Tecnicamente foi tranquilo, porque eu provei que não tava de má fé, não era desvio. Né? Daniel- Mas você vê, meu. Putz, 10 salários mínimos, 10 pau, cara. Tá fácil ganhar 10 mil. Ah, 15, hein? Agora é 15. Então, é, O doutor Daniel já presenciou e lá no escritório, o pessoal dos que estiver me vendo vai saber. Eu tenho um pouco de ansiedade, então o prazo é 15 dias, com 8 dias eu já tô cumprindo. Graças a Deus também, nunca aconteceu nada desse tipo comigo. Mas eu tenho muita aflição de deixar as coisas pro último dia do prazo. mas é Coisa do normal. tipo. Quem nunca passou por isso, um dia vai passar. Fique Va- em paz. É, então, Vai, é que vai. tá. Fique em paz. no começo você até mantém mais, É. mas depois a coisa começa a girar e há bastante coisas para fazer. Mas não deve. Não sempre- deve acontecer, mas se acontecer, não é coisa do mundo. Entendeu? Eu fui multado em 10 salários porque eu Fali. não pude ir para a audiência porque eu estava numa outra audiência. E acabei esquecendo de pedir Designação. a redesignação da audiência, por exemplo. Vai lá, justifica, conversa, corre atrás. Entendeu? Agora, assim, deixar a Deus dará e aí não tem, aí vai tomar. Mas tudo que você faz numa boa, cara, fica Sim. justificado ali. Existe uma tendência grande de andar legal. Uhum. Mas às vezes acaba acontecendo. Então, isso aí para mim foi uma lição. Exato. Né? Fiquei esperando o cliente ali. Vai me contratar ou não vai me contratar? Eu vou. Cada Hoje, dia, na dúvida, faz o seguinte: olha, estou saindo do processo, já pega lá a carta de. Qual que é? Renúncia. O nome? De renúncia, junta nos autos, já se livra, porque ainda fica por 10 dias ali, né? Vincado aos autos. Ficava nessa, Não é né? De fácil. repente eu apresento a defesa e boa. E fico sem receber. É Aí fica complicado. Eu via muito aos colegas inexperientes que até chegaram a vir conversar comigo referente à custódia, porque às vezes o advogado faz uma procuração genérica, junta lá na audiência de custódia e fica lá do resto do processo, Exato. e aí a família não contrata, o próprio cliente não contrata, É e aí complicado. como é que fica? No meu caso já é a essência própria, tanto custódia quanto delegacia, eu faço procuração específica. Se contratar
tá, aí eu faço uma outra procuração geral. Tem que ter especificidade do que você vai fazer. Exatamente, cara. Ficar preso ali sem ganhar nada. Não. Eu até compartilho, às vezes, umas experiências com alguns colegas, um cara chorando, tipo, a quinta vez na audiência, que há 5 anos atrás você recebeu R$2.000. Então, Eu tenho processos quando eu trabalhava aqui Não no saber seu escritório. precificar e ficar vinculado a um processo há 10 anos. terrível, Acontece cara, às vezes. Fica. Acontece nas piores famílias, nas melhores famílias também. Eu tenho um processo que você me ajudou ainda. Quando eu entrei no escritório aqui. Uso campeão, bem. Não é. O uso campeão ainda tá aberto também, viu? Campeão é assim. Era uma extinção do domínio, lembra? Eu sou curador especial de um processo, eu tô lá, eu tenho 18 anos de advocacia, eu estou há 16 anos como curador social. Olha. Não faço mais parte da assistência judiciária há pelo menos uns 8 anos. Mas o processo tá lá andando. Certidão de honorários, esquece. Casei com peço. Deixa lá, né? Uma hora termina por um motivo aí. Duvido. Gente, estamos com 55 minutos de gravação, vamos pros sinais. Doutor, eu quero saber sobre a quesitação, que eu assisti sua palestra e eu achei muito importante a sua fala na palestra que houve em Piracaia. Foi uma coisa que chamou muita atenção, que é sobre a quesitação no Tribunal do Júri. O que é quesitação? Eu tô falando como... Bacana, fico contente aí de ter... Primeiro, de ter dado a palestra, agradado nessa questão. A gente fala de júri, cara, a gente fala do quê? Daquele bate-papo. Bate-papo não, aquele bate-boca. Sim. Aquela treta jurídica lá. Debates. Mas o júri, ele não é tão complexo quanto parece, mas ao mesmo tempo ele é difícil. E a quesitação? Depois que termina os debates assim, se fosse o final de tudo. Tá. Jogou ali a final. Vai para a sala secreta para decidir. Como os jurados decidem aquelas teses? O advogado sustentou legítima defesa. Como que é votar? O jurado não vai escrever legítima defesa. São aquelas pertinhas de sim ou não. Exatamente. Isso são os quesitos. Lembrei. Isso aí, cara, é tão importante no júri. Saber fazer uma boa quesitação? Entender de quesitação. Entender. E não é tão simples, aquela coisa, é fácil, mas é difícil. É de fazer fácil. Mas quem elabora aquelas perguntas que vai lá para a sala? Aí é que está a questão. As perguntas que vão ser respondidas pelos jurados, quem vai fazer elas é o juiz. É o juiz que faz. Mas com a importância de entender, elas têm um rito próprio. A própria quesitação, ela segue uma ordem já estabelecida no CPP. Entendi. Já está certinho. Muitos advogados vão para o júri sem pensar na quesitação. Por exemplo, o primeiro faz primeiras perguntas sobre materialidade, depois autoria, mais ou menos isso? É isso aí, a primeira questão é materialidade. Tá. Quer saber o quê? Houve homicídio? Tá. Houve homicídio ou tentativa? Né? A segunda questão é a autoria. Tá. Foi a pessoa, foi aquele acusado? Dolo não há, teve vontade. Exatamente, todas essas teses, não teve vontade, tudo isso são quesitos. Que legal. O advogado, cara, ele tem que saber entender de quesito. Por quê? Porque é ali que vai ganhar. E é ali que ele vai falar durante o plenário. Ele tem que ir matando as perguntas conforme vai falando, de forma cronológica, talvez? Tem que explicar. Ele vai ter 1h30 para ele falar princípio. Caraca. Ele tem que explicar para o jurado por que o jurado vai votar sim, por que o jurado não vai votar não, naquele quesito. Entendi. Mas o grande problema é que às vezes o advogado ele leva a tese, ele fala, até apresentou a tese dele, ele só não falou para o jurado que ele só não pôs na cabeça do jurado a importância de votar sim ou a importância de votar então não. não pode falar, né? Pode falar, vocês devem falar não. Sim, eu quero que você pode falar desse jeito, isso. Eu quero que você vote não e o promotor que vote sim, por exemplo. Então o juiz, normalmente, lá na Barra Funda, os juízes normalmente, no final, antes de ir para a sala secreta, eles falam, aqui é sobre a materialidade. O advogado quer que vocês votem sim, o promotor quer que vote sim. Agora, sobre a autoria. O advogado sustentou, por exemplo, a legítima defesa. Ele quer que vote sim e o promotor quer que vote sim. Agora, verbo de demonstrar. Exatamente. É aquela questão. E você vai demonstrar o quê? Por que sim? Por que não? Então é interessante, porque eu tenho essa visão comigo e eu sempre procuro lá isso em palestra, do que eu participo de júri, eu sempre levo esse ensinamento. Você está aqui no escritório. Chegou o cliente, ou a mãe do rapaz que cometeu um homicídio, ou o próprio rapaz que cometeu homicídio, a família, o cara está preso, o cara está fora.
chegou ali falar com você, doutor, o meu filho matou tal pessoa, meu irmão matou tal pessoa. Um advogado normal, é normal, bonzão falando de novo, né? Um advogado que não tem esse ensinamento, ele pensa assim, matou, ok, vai a júri. Agora, um advogado, quando ele tem mais experiência, ele está mais com a tese na veia, matou, ele já sabe que vai a júri, já é de júri, por exemplo. Ele já começa a pensar o quê? No que está. Tá. A cabeça dele tem que vir aqui, porque é lá que vai decidir. Tem uma frase, né, uma brincadeira que fala o seguinte, sabe por quê que um simples soldado não casa com a filha do general? É porque não pede. E o advogado fazer júri, ele não pede para o cara votar assim, não pede para o cara não, ele expõe a tese apenas. Então é a mesma coisa, não adianta você só fazer charme, tem que pedir também. Tem que pedir também. Tem que chegar, tem que falar, é sim por isso, por isso, por isso. Você, quando entra um processo de júri, você também é um jurado. Então você tem que responder para você mesmo, essa tese está me convencendo? Por quê? Porque Maria viu, porque o João também viu, foi dessa forma. Mas o Zé que fala diferente, mas o Zé não deveria ter visto porque ele estava em tal lugar. O Zé não tinha visão daquela questão. A testemunha do ouvir dizer, né? Nós gravamos. Mas quem é que estava a única presente que pode dizer essa? Tá? E uma que estava do outro lado da cidade. Ela viu a vítima indo. Então, tudo que acontece no processo tem que ter sempre uma finalidade. Processo de júri. Sempre uma finalidade. Qual é? O sim ou não. É diferente de só provar uma legítima defesa. Não é sério. Não, você tem que falar sim. A vítima foi para cima do réu? Sim. Então é diferente falar assim, quem começou a briga? Foi a vítima. Quem começou a briga foi a vítima. Visão. Agora, quando você fala o seguinte, a vítima foi para cima do réu? Sim. Você fala sim. Ela grava aquilo que interessa. A palavra, né? O que interessa. Exatamente. E a partir disso é que você vai sempre montando a sua peroração em questão do sim ou do não. Pelo menos é a técnica que eu utilizo. Sim. Tem mil técnicas. Há júris aí de norte a sul do Brasil, com advogados vencendo, ganhando, com promotores vencendo e ganhando, cada um com a sua técnica. Sim. Mas eu vejo muita gente se dando bem quando sabe trabalhar com quesitos. E ao mesmo tempo eu vejo muita gente que fala bem, que briga bem, que expõe, mas às vezes deixa de conseguir um votinho que precisava ali por não saber trabalhar com os quesitos. Aí ele, no final do júri, fala, excelência, quesitos para mim. Cara, você já tinha que ter os quesitos na cabeça, cara, porque o que você faz, ou o que o juiz faz, ou o que você faz, ele via de regra, ele vai ter que ser parecido. Não tem muitas questões. Então, a quesitação, cara, para mim, ela é tudo no júri. Você saber trabalhar com quesitos, você está sempre ali 1, 2, 3 passos à frente, quem deixa o quesito de lado e só trabalha no final. Né? Olha, a nossa tese é assim, então, não, você tem que trabalhar com o quesito desde o momento que você falar. E estar pedindo desde o começo. Pedindo e demonstrando porque... Olha, você tem que votar não pela materialidade, não a prova. E aí eu te falo por que deve votar não. Por causa disso, sabe? Mais ou menos isso. Exatamente. Tem prova disso? Não tem. Então o voto é não. Né? Isso desde lá do começo, não para deixar o finalzinho da exposição. No finalzinho resolve falar assim. No finalzinho você pode até lembrar, né? Olha, como nós já falamos, voto é não para isso, voto é sim para aquilo. Pode fazer um compêndio no finalzinho, para relembrar. E deve. E deve, né? É o final. Então você deve ter um final. Olha, gente, é assim sim, e é sim também, na absolvição é sim também, mas é por isso que não só deixar nesse momento. Tratar desde o começo, mas no final dá aquela reforço. E durante a primeira fase do sumário de culpa, também entender se o seu cliente tem realmente uma chance de escapar. É difícil, cara, escapar do júri. Desqualificar o processo, né? Putz, hoje em dia tá um tal de joga pro júri. Joga pro júri, cara. Joga pro júri. Cara. E é copia e cola, né? O tal do insúbio por sociedade. Copia e cola,
escola. Gente, vamos terminando, tá muito bom. Se deixar, a gente fica mais 2 horas falando sobre júri. Estamos com 1h04 de gravação. Doutor, tem algumas considerações a fazer? Só agradecer realmente a oportunidade de bater um papo. É como você falou, júri, cara. A gente falou de uma forma geral. Exato. Cada assunto de júri, vamos falar da testemunha, vamos falar do rito, vamos falar de oratória. Cada coisa no júri, você tem muito assunto, né? Muitas horas de conversa. Tem muito assunto. É um assunto curioso. Eu, particularmente, trabalho com isso, apaixonado por esse serviço nosso. E, mais uma vez, quero endossar aqui a gratidão de poder participar, poder também, né, de uma certa forma, me mostrar as pessoas aí, estar me divulgando pessoas como advogado de júri, também como pessoa, né? Peço para me seguir. Sim. No Instagram é Mauro Corsi. Seguindo lá, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia. Isso. E aonde tiver um júri aí para fazer, me chama que é sempre um prazer participar. Eu já me disponibilizei e já cobrei ele. Eu quero ir participar do próximo júri dele como advogado assistente. Eu já tô indo pro meu 4º júri como advogado assistente. E no último agora que tem coragem de levantar e falar e perguntar. E acho que o mosquitinho que picou. A atenção é grande, né? A atenção é fora da curva. Então... Eu fico... É engraçado, porque esse nervosismo, cara, não é no dia, não. Você fica... Parece que você quer tanto que marque um júri, parece que você tá atrasado com tudo, cara. Fala, meu Deus, eu tenho que fazer isso, vou ter que estudar pro júri. É muito louco, cara. Então fica aqui meu compromisso público, mais uma vez, que o próximo júri que o doutor tiver aqui, eu gostaria muito de participar. Agradeço por ter aceito o nosso convite, por poder vir aqui nos prestigiar com sua presença, com a sua experiência, poder contar um pouquinho de como foi a sua carreira, como ainda a sua carreira no Tribunal do Júri. Agradeço ao Dr. Daniel mais uma vez pelo convite. Todas as segundas-feiras eu estou aqui junto com ele gravando. E eu que estou trazendo os criminalistas, porque é o que eu mais tenho acesso. Então, eu estou trazendo todos os criminalistas para cá. Tá certo. Bem, eu quero agradecer, doutor, obrigado por ter vindo, obrigado por ter dividido esse conhecimento conosco, de grande valia para a advocacia, para a comunidade jurídica, de entender, né, um pouco sobre o júri de uma forma leve, né, uma forma de bate-papo, que é o nosso objetivo nesse podcast. Agradeço mesmo por ter vindo, veio lá de Piracaia, né, agradeço demais. Boa sorte na empreitada lá nas questões políticas, né, isso é importante também, fazendo papel social para toda a sociedade de Piracaia. E é isso, doutor, obrigado de novo aí pela essa parceria. E para você, vamos lá, falar com o seu telespectador. Você que nos acompanhou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal lá do YouTube, do Júlio Esperniandi, se inscreva, dá aquele like, manda o link desse vídeo para o teu coleguinha, manda lá no grupo da família. Vamos fazer com que o podcast chegue mais longe para mais pessoas. A gente leva entretenimento, informação para toda a sociedade e para a comunidade jurídica. Um grande abraço e até a próxima.